tudo bem? Bom, hoje teremos conteúdos novos, então nós vamos usar a apostila, tá? Abrindo na página 2 e 3 de língua portuguesa, tá? Aqui, ó, página 2 e página 3. Vamos lá. Na página 2 está escrito assim: histórias que ensinam. Observe as imagens que contém nessas páginas. Vocês já leram alguma fábula? Você conhece alguma das fábulas representadas nas ilustrações? Que ensinamentos uma história pode nos proporcionar? As fábulas que estão nas páginas, aqui está na página 2, se refere ao rato do campo e o rato da cidade. Na página 3, se refere à fábula da cigarra e a formiga. E a última fábula é o leão, e o ratinho. Essas fábulas são incríveis. Se vocês não tiverem lido, pesquisem, que vocês vão adorar, tá bom? Página 4. Histórias fabulosas. Você já aprendeu algo lendo alguma história? Uma história, quando bem contada, pode nos apresentar acontecimentos e também nos trazer ensinamentos. O que você acha que pode acontecer quando nos envolvemos de fato com as histórias que lemos? O texto a seguir é uma fábula. Além de narrar uma história, ele nos traz um ensinamento. Ou seja, quando a gente lê uma fábula, uma história, a gente consegue usar a imaginação e se colocar no lugar dos personagens, de repente de frequentar na imaginação outros países, outros lugares, Isso tudo a leitura nos proporciona. E as fábulas, elas têm, todas elas nos ajudam, elas sempre têm um moral da história nos ensinando algo, ou seja, sobre comportamento, ou sobre o modo de falar, de se alimentar. Sempre vai ter um moral da história que vai nos ensinar algo, ok? Então, vamos lá. Aqui a tia vai ler uma fábula, que é o rato do campo e o rato da cidade. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. E lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas, quando entrou uma pessoa com 2 gatos que pareceram enormes ao ratinho do campo. Os 2 ratos correram espavoridos para se esconder. Eu vou para o meu campo, disse o rato do campo, quando o perigo passou. Prefiro minhas raízes e ervas na calma às suas comidas gostosas com todo esse susto. Moral da história: mais vale um magro no mato que gordo na boca do gato. Ou seja, aqui, essa fábula, ela quis dizer o quê? Que mais vale a calmaria de uma comida que você pode comer a hora que quiser, sem se preocupar, se vai ter um outro animal, um outro bicho para nos devorar, do que viver na cidade acuado, com medo, de você pegar, comer as comidas e do nada aparecer um gato, um cachorro,
ou qualquer outro animal, né, e vá lá e coma o ratinho. Então ele falou: não, isso não é para mim, eu prefiro voltar para o meu campo, porque lá eu fico tranquilo, tá bom? Muitas fábulas, como a que você acabou de ler, ganharam versões diferentes ao longo do tempo. O texto original é atribuído a um dos mais importantes personagens de todos os tempos, tá? Vamos virar a próxima página, página 6. Na página 5, embaixo, né, fala do Esopo. Quem é o Esopo? O Esopo foi um narrador de histórias grego, um escritor a quem se atribuiu a criação de muitas fábulas. Muitas pessoas afirmam que ele era apenas um personagem imaginário, né, a quem os gregos atribuíam a invenção de quase todas as fábulas populares que existiam no século VI antes de Cristo. As fábulas são histórias que geralmente têm animais como personagens. Além disso, elas apresentam uma lição de moral, ou seja, um ensinamento com base nas regras que orientam os seres humanos, ou seja, aquilo que a tia já explicou. Toda fábula ela vai ter um moral da história que vai nos ensinar algo sobre as nossas regras, né? Seja de convivência, seja de boas maneiras, seja de respeito ao próximo, seja de como alimentação, sempre vai ter um ensinamento. Na página 6 está escrito assim: número 1, releia a moral da história. Mais vale magro no mato que gordo na boca do gato. Assinale a alternativa que apresenta uma moral semelhante, né? A primeira alternativa: quase sempre não é maior dos nossos inimigos que é o mais perigoso. A segunda opção: mais vale uma vida simples e tranquila do que uma vida luxuosa e sem paz. Opção 3: dizer o que deve ser feito é uma coisa, fazê-la, entretanto, é outra, muito diferente. Então, aqui nessa pergunta da número 1, está pedindo para vocês fazerem o seguinte: a moral da história, né, do ratinho do campo e o ratinho da cidade foi: mais vale magro no mato que gordo na boca do gato. Ou seja, o que essa frase, o que essa moral da história quer nos dizer? O que essa frase quer nos dizer, né? Será que ela quer nos dizer que quase sempre não é o maior dos nossos inimigos que é o mais perigoso? Ou será que ela quer nos dizer que mais vale uma vida simples e tranquila do que uma vida luxuosa que você possa comer, né, tudo que você vê pela frente, mas com muito perigo, né? Que aí você não vai ter paz nenhuma, né? Porque no lugar do rato, né, ele vai nos lugares que tem várias comidas gostosas, mas ele também tem que ficar atento, porque se aparecer qualquer outro animal, pode comer ele, não é mesmo? Ou será que essa moral da história está querendo nos dizer que dizer o que deve ser feito é uma coisa, fazê-lo, entretanto, é outra muito diferente? Então, vocês vão ver qual é a opção que mais combina com a moral da história, que a gente acabou de ler, ok? Aí você marca o X. Número 2. Agora, identifique e escreva quais são as características principais dos personagens da fábula: o rato do campo e o rato da cidade. Então, olha só. A letra A, rato do campo, e letra B, rato da cidade.
Então a 2 está pedindo para você fazer o seguinte: identifique e escreva quais são as características principais dos personagens da fábula. Então vocês vão aqui na fábula e vão ver o que um rato da cidade, né? Quais são as características dele? O que ele faz? E o rato do campo? Quais são as características do rato do campo? O que ele faz? Aí vocês vão escrever, tá? Aqui na número 2, letra A e letra B. Vamos lá. Aí mais abaixo está escrito assim: no dicionário. Observe como o termo versão é apresentado no dicionário Roais da língua portuguesa. Letra A. Como foi dito anteriormente, muitas fábulas, como a que vimos, foram ganhando versões diferentes ao longo do tempo. Qual é o significado do dicionário que pode ser atribuído à palavra versão nesse caso? Copio, tá? Então aqui vocês vão identificar, tá? Como foi dito anteriormente, muitas fábulas, como a que vimos, foram ganhando versões diferentes ao longo do tempo. Qual é o significado do dicionário que pode ser atribuído à palavra versão? Então, vocês vão procurar no dicionário o significado da palavra versão e vão escrever aqui na letra A. Na letra B, escreva uma frase usando o significado 2 da palavra versão. Esclarecimento de algum fato ou assunto, explicação. Então, aqui já tem até a resposta. Aqui está dizendo, porque aqui nós já temos o dicionário, tá? Esse aqui é o nosso dicionário e aqui já tem. Então, é só você olhar a resposta aqui e aí você vai criar uma frase, tá? Com a seguinte, você vai criar uma frase usando o significado 2 da palavra versão, que é essa aqui: esclarecimento de algum fato ou assunto, explicação. Então, você vai fazer uma frase usando esse significado, ok? Vamos lá. Na página 7, temos uma leitura. Vocês irão fazer a leitura, tá? E na página 8, está escrito assim: você e seus colegas serão responsáveis por elaborar o glossário da fábula lida. Pesquisem o significado dos vocabulários a seguir em um dicionário. Depois, copiem somente a definição mais adequada ao contexto da fábula, ok? Ou seja, aqui nós temos as palavras, né? Jejum, viçosa, videira, dotes, artifícios, alcance, desolada, frustrada, insucesso, empreitada. Essas palavrinhas vocês irão pesquisar, né? Vocês irão pesquisar no dicionário e vão escrever aqui, ok? Mais abaixo tem um desafio. E o desafio diz o seguinte: releia a fala da raposa. Na verdade, olhando agora com mais atenção, percebo que as uvas estão todas estragadas e não maduras, como imaginei a princípio. As uvas estavam estragadas realmente? Converse, né, com seus colegas e justifique a sua resposta. Como nós estamos em casa, né, nós não teremos a presença dos nossos amiguinhos para a gente trocar, né, essa resposta,
esse feedback. Então, vocês podem estar fazendo isso com a mamãe e com o papai, tá bom? Número 2. Agora é hora de ser criativo. Em uma folha avulsa, ilustre a cena da fábula que você leu. Ou seja, vocês podem estar fazendo essa ilustração no caderno de vocês de português, tá bom? Página 9. Página 9. Estrutura das fábulas. A fábula é um gênero textual no qual há a narração de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos que podem ser reais ou imaginários. Geralmente, as fábulas apresentam a estrutura a seguir. Apresentação: parte em que se expõem alguns personagens de algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar em que a ação se desenvolverá. Segundo ponto, conflito: momento em que algo acontece, provocando mudanças na parte inicial. Terceiro ponto, clímax: ponto máximo da história. Último ponto, desfecho: solução do conflito, encaminhamento para o final da história. Tá? Mais abaixo temos o jogo rápido. Complete as frases a seguir de acordo com o que você aprendeu. Letra A. O primeiro parágrafo da fábula A Raposa e as Uvas é a... Aí vocês vão responder. Letra B. O parágrafo que apresenta o conflito é o... Respondo. Letra C. No terceiro parágrafo acontece o... Aí vocês respondem também na apostila. Letra D. O acontece quando a raposa desiste de pegar as uvas, vai embora e sai fazendo pouco das uvas. Tá? Aí mais embaixo tá conectando com a história. Como vimos, relatos tratam Esopo como um escritor de fábulas e contador de histórias grego, que viveu por volta do século 6 a.C. Ele é atribuída a uma série de fábulas popularmente conhecida como Fábulas de Esopo. A existência de Esopo é motivo de polêmica e acredita-se na possibilidade de que a obra dele seja, na verdade, uma reunião de fábulas populares da antiga Grécia. Quando se fala em Grécia Antiga, trata-se de um conjunto de cidades que compartilhavam a mesma língua, os mesmos costumes e algumas leis. Entretanto, muitas dessas cidades eram até inimigas entre si, como Atenas e Esparta. Então, turminha, hoje nós faremos a atividade da página 2 a 9, tá? A tia leu um pouquinho, explicou um pouquinho do que é fábulas, das palavras que vocês precisam pesquisar no dicionário, tá bom? Da ilustração que vocês vão fazer no caderno e desse exercício que vocês vão completar na página 9, ok? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a tia, tá bom? Que a tia está aqui para ajudar. Um grande beijo, bye bye!